E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e a gente já tem muita coisa para comentar no vídeo de hoje. Já começar sobre economia, eu quero seguir uma linha um pouco mais política, porque Bolsonaro compartilhou alguns vídeos bem interessantes que eu quero mostrar para vocês, que tem total ligação com alguns tweets do Arthur Lira, que ele tá falando de ICMS, gasolina, governadores e tá colocando o dedo na cara do Senado. E também isso tudo tem ligação com o texto do Ciro Nogueira, publicado no jornal O Globo, que teve uma certa repercussão, inclusive foi compartilhado pelo Eduardo Cunha e pelo Luciano Hang, e vale a pena prestar atenção nisso. Depois, vamos falar sobre o Tarcísio, eleições. No âmbito de eleições, nós vamos falar sobre eleições, redes sociais, popularidade dos candidatos, o gabinete do João Dória, para depois falarmos sobre o senhor Sérgio Moro, que o Gabriel Amado trouxe em primeira mão, que enquanto Moro já estava trabalhando para Álvares e Marçal, que é aquele caso que o TCU colocou uma lupa em cima e o Moro até o momento não abriu as contas, o Moro ampliou o escopo de atividade de sua empresa e ainda o Moro ontem utilizou a Folha de São Paulo para se autopromover. Na verdade, tinha umas matérias aí elogiando o Moro e também ficamos sabendo que tinha uma colunista na Folha de São Paulo que só elogiava o Moro e tacava o pau em Bolsonaro e adivinha? Ela se afastou da Folha porque será candidata pelo Podemos, o partido do Moro. Depois disso tem um assunto, gente, muito interessante que eu acho que vai despertar em vocês uma pergunta. Aonde eu estava neste momento? Eu estava dormindo enquanto a democracia aí, vinha sendo destruída, inclusive com a ajuda da imprensa. Depois vamos falar, de como o cérebro, principalmente dos nossos jovens, está capturado. Parece algum assunto muito maluco, mas tem total ligação com os dias de hoje. Inclusive, isso daí tem um pouco de pandemia no meio que a gente vai falar. Para no fim, acho que é a cereja do bolo do vídeo de hoje. Ontem teve um vídeo, vou mostrar para vocês, de um pouco mais de um minuto, que eu nunca vi uma descrição tão boa, perfeita e precisa do que é o PT. Na verdade, o que é o poder do PT em números. E quem fez foi o Rui Costa Pimenta, do PCO. E no fim também temos uma matéria interessante sobre uns encontros discretos que Bolsonaro vem mantendo com o ministro do STF. Enfim, vamos começar. Bolsonaro postou no dia de ontem pela manhã, ontem pela manhã, dia 16, só deu aqui um confere, um vídeo aqui da TV Pampa, onde temos aqui uma jornalista comentando sobre quem é o candidato dos banqueiros. Isso aqui é bem interessante porque mostra que, na contramão do que Lula e todos os candidatos, inclusive o pessoal aí mais globalista, defende, um sistema cheio de controles, regulamentações, Bolsonaro segue numa linha de, cada vez mais liberdade para a população e tentando cortar intermédios. Olha só o que a jornalista fala, sobre quem é o candidato dos banqueiros. Vejam só isso daqui. Inclusive se conecta com o fato que eu disse que, é Bolsonaro e Lula, esquece Sérgio Moro, ninguém do mercado financeiro apoia o Moro. Olha isso aqui. Por favor, a tua manchete. A pergunta que não quero calar, que na realidade a gente já sabe, quem é o candidato à presidência da República dos banqueiros, que é um grupo muito poderoso no nosso país. Houve uma série de reportagens ao longo das últimas semanas e vários banqueiros que não querem ser ali citados nas entrevistas, mas presidentes de grandes bancos, gestores de grandes financeiras, alguns empresários desta área foram claros. Eles não acreditam mais numa terceira via e eles compreendem que haverá sim a polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E nessa polarização, eles obviamente vão votar no Lula e vão apoiar o Lula. O que nos chama a atenção é que claramente os banqueiros e todo o mercado financeiro detesta o presidente Bolsonaro, mesmo, detesta, muitos. Porque eles estão perdendo muito, em razão de algo necessário no nosso país e que, às vezes, há ali uma situação em que realmente precisa quebrar. E o presidente Bolsonaro quebrou oligopólios dos grandes bancos. Todo o dinheiro, por exemplo, que são já milhões diários que corre pelo Pix, não passa pelo sistema bancário. Os bancos não têm lucro sobre o dinheiro que é gerado e trocado
e transacionado no Pix. Só um exemplo. Fora ainda a entrada das fintechs e de uma série de bancos digitais que vieram com taxas competitivas, serviços competitivos e compreendendo realidades. Aqui já tá bom. Você já se imaginou, né? Vejam só, o governo que quebra monopólios, que quebra oligopólios. Aí você lembra do passado, né? Dos campeões nacionais. Aquelas empresas, né, que as coisas foram avançando e cada vez mais o mercado foi sendo reduzido, que basicamente você tem às vezes duas marcas, que às vezes controlam todo o mercado de comida, mas na verdade só tem um único dono. Você olha, por exemplo, a questão que envolve a carne. Pô, a carne, né, a gente viu lá, quem lembra da JBS, os escândalos. Olha só como se tornou alguns mercados no Brasil. O próprio mercado, inclusive, da cerveja, a gente acaba pensando até no Jorge Paulo Lema. E aí você vê, no âmbito dos bancos, que no Brasil, se você compara com alguns outros países, você não tem uma grande variedade. É nesse governo, nessa transição dos últimos anos, que a gente começa a ver aparecendo outras instituições. Você fazer algumas mudanças, pô, aquela taxa que pagava no TED, né, do DOC, pô, agora faz o Pix. Mas isso é ruim, né, para os banqueiros. Não à toa, a era onde eles mais lucraram foi no governo Lula. E aí, olha só o seguinte. Ontem a Globo... Quer ver, na verdade, desculpa, não foi ontem. Ontem Bolsonaro ainda compartilha um vídeo da Globo, que eu acho que a Globo aí acabou escorregando, deve demitir até jornalista. Deve demitir a jornalista, porque ela acaba colocando os pés pelas mãos e meio que se entregando, mostrando que tudo não passa de uma grande narrativa quando se diz respeito às críticas que se fazem ao governo Bolsonaro no âmbito da economia. O Bolsonaro traz aqui o vídeo e ele comenta o seguinte, ó. A Globo atribui a inflação nos Estados Unidos à pandemia. Só na gasolina, 49%. Já no Brasil, ela culpa diariamente o presidente. Também já admitem, como na matéria, que a consequência das altas generalizadas nos preços são do fica em casa, que a economia a gente vê depois. E olha só o seguinte, até capturei aqui o frame da gasolina, que é para não restar dúvidas. Mas vejam só. Sente no bolso, sente muito, né, Tralho? Por 3 meses seguidos, a inflação ficou acima de 6%. 3 meses seguidos. Nos Estados Unidos. E que produtos que estão aí nessa conta? A gente está falando de alimento, roupa, transporte, produtos da área da saúde. E em outras áreas, os preços também subiram. Os preços da indústria automotiva subiram, especialmente por causa da crise na importação de peças. Isso por causa da pandemia. Então, o preço de carros usados, por exemplo, subiu em 37%, isso no mês de dezembro, em relação a um ano atrás. No setor de energia, o aumento dos preços foi de 29%, sendo que o que mais subiu foi a gasolina, 49,6%, um aumento aí de quase 50% na gasolina em relação a dezembro de 2020. Agora, o Banco Central americano está monitorando, claro, de perto esses números e deve entrar com um recurso conhecido para segurar a inflação, que é aumentar a taxa de juros. Os economistas atribuem boa parte dessa alta da inflação justamente às consequências da pandemia. Falta de trabalhadores, né, em setores que são fundamentais para o serviço, também crise na cadeia de abastecimento, que leva à falta de produtos, e a gente percebe isso no dia a dia. Essa semana mesmo, a nossa colega Raquel Krahembu, a correspondente Raquel Krahembu, foi ao supermercado lá em Washington, D.C. e ela... Pois é, né? Nos outros países, a culpa é na inflação. Menos mal a culpa dos Estados Unidos é de Bolsonaro, né? Mas se desse só um pouquinho mais de corda, se o vídeo tivesse mais uns 2-3 minutos, eles iam explicar como, na verdade, a culpa do que está acontecendo nos Estados Unidos é de Bolsonaro, né? Obviamente, com a participação do Paulo Guedes. Com certeza. Vamos continuar no nosso vídeo. Aí você vê esse tipo de matéria, né? Olha o que a imprensa brasileira anda comentando. Inflação é maior para pais de pet que adaptam compras. Pai de pet. Não precisa nem ler o resto, né? Mas vamos continuar. E aí, nesse mesmo âmbito, de falando sobre economia, ontem aí, né, assim, o grupo de Bolsonaro, não dá para negar aqui o Lira, que faz parte do PP e tá aí nessa aliança que Bolsonaro aí vem capitaneando. O pessoal comentou bastante sobre a economia, comentou também sobre gasolina, e o Lira ontem falou o seguinte, ó. A Câmara tratou do projeto de lei que mitigava os efeitos dos aumentos dos combustíveis. Enviado para o Senado, virou patinho feio e geni da turma do mercado. Diziam que era intervencionista e eleitoreira.
Agora, no início do ano, de um ano eleitoral, governadores como Wellington Dias à frente cobram soluções do Congresso. Com os cofres dos estados abarrotados de tanta arrecadação e mirando em outubro, decidiram que é hora de reduzir o preço. Podiam ter pressionado ainda ano passado, por isso, lembro aqui a resistência dos governadores em reduzir o ICMS na ocasião. Registro também que fizemos nossa parte. Cobranças dirijam-se ao Senado. Ele não quis colocar o nome do Rodrigo Pacheco, que, como vocês sabem, é do PSD do Kassab, que no dia de ontem o Kassab deu uma entrevista para a Folha de São Paulo falando que ele não acredita que o Alckmin vai ser o vice do Lula. Ele continua mirando a possibilidade dele indicar o vice. Olha só como são as coisas. Ou seja, Kassab é Lula, Pacheco é Kassab, logo Pacheco também é Lula. Tá todo mundo nesse mesmo barco, que é o barco de tentar destruir a economia brasileira. E o Lira volta no final do dia para mais um comentário sobre o mesmo tema, falando o seguinte, os governadores acusam o Congresso e o Executivo apenas para fazer uma cortina de fumaça. Resolveram acabar com o congelamento do ICMS nos combustíveis quando a Petrobras, União e Congresso avançavam em negociações definitivas e precisam achar um bode na sala. Se esquecem que o ICMS responde por quase 1/3 do preço do combustível nas bombas. É arrecadação fácil e na veia para engordar a arrecadação em ano de eleição. Dizem que não aumentaram as alíquotas, mas não precisava. Quantas vezes você já não viu alguém da esquerda que não pensa, que não raciocina, falar o seguinte: como é que a culpa não é de Bolsonaro? Os governadores não fizeram nada? Eles não aumentaram os impostos? Então a culpa é só de Bolsonaro. Só que o cara da esquerda ele não sabe fazer conta de matemática básica. Inclusive, uma das coisas que o Bolsonaro falou na época de campanha, né, é fazer o brasileiro ler e escrever e fazer conta. Mas esse conhecimento, né, vai sendo perdido. Está virando agora um artigo de luxo nas escolas. Principalmente, né, crianças que querem fazer conta de porcentagem. Por quê? O barril subiu de menos de $30 para mais de $80. Ou seja, mantendo a alíquota no mesmo valor que era, quase 3 vezes mais. Arrecadaram quase 3 vezes mais. É matemática simples, mas lira. Hoje em dia tem muita gente que não sabe matemática simples. É o seguinte, pensa no preço da gasolina antigamente. Sei lá, R$4. Se o barril do petróleo sobe e o preço da gasolina sobe, a porcentagem continua 1/3 do valor. Então, sei lá, se antes você pegava lá, que seja, se botar 60 centavos, você vai ganhar mais. Você não vai ganhar os mesmos 60 centavos. Lá na frente vai ganhar 80 centavos, R$1. Às vezes, é óbvio que a diferença de preço não subiu aí quase 3 vezes no final da linha, né? Na bomba. Mas, 50% aí deve ter dado uma subidinha, né? Não? Saiu nada de uns 60 para uns 90 centavos. Então, os governadores ganharam muito dinheirinho e agora ficam se fazendo de vítimas. Não aceito demagogia eleitoreira. Há um projeto na mesa. Se eles discordam, tem força política para sentar na mesa e discutir alternativas. Mas já é 2022 e tem gente que só pensa em outubro. O pessoal não quer trabalhar. Inclusive, vocês devem lembrar que o Pacheco está lá, né, preocupado em ver se volta apenas não vai ter, como é que eu posso falar, no virtual. Sem presencial, né? Sem um plenário presencial, todo mundo no computador, que é para evitar, né, os problemas da pandemia. Isso tudo acaba por facilitar que os políticos se ausentem dos debates e fiquem focando só na eleição e a pauta legislativa do Brasil pare, não avance. Nenhuma lei que possa trazer melhoria para a vida do cidadão vai avançar em 2022. É o plano aí da oposição. E aí, no dia de ontem, mais um texto nessa mesma linha abordando sobre economia veio aí escrito pelo Ciro Nogueira no jornal o Globo. Eu fiquei, Ciro Nogueira, por que o Ciro Nogueira está escrevendo? E eu comecei a ficar assim surpreso, porque a gente vê aqui o Luciano Hang, que vem se comentando sobre a possibilidade dele também ser candidato, ele compartilha, e ele compartilha assim, meio que concordando com as ideias que estão no texto. Posso falar assim? Tá lá o seguinte, não existe um salvador da pátria e sim um povo unido lutando pelo nosso Brasil. Concordo. Esta eleição será a guerra final, onde as consequências e o futuro da sua família está em jogo. Você é peça fundamental para o bem ou para o caos. A escolha é sua. Leia, por favor. Vou ler, né? Vamos ver o que está falando, tá? Porque é um ministro da Casa Civil.
E aí houve esse post, também chamou muito a minha atenção, porque logo no início da manhã de ontem, o Eduardo Cunha falou o seguinte, bom artigo do Ciro Nogueira, hoje no Globo. Amanhã sairá o meu artigo no Poder 360, que também abordará esse tema. Pronto, tá todo mundo falando de economia. O que é que o Ciro Nogueira falou, né? Uma coisa que eu acho que dá para depreender antes de ler o texto, que é que o Eduardo Cunha, ele concorda com o Ciro Nogueira, que é ministro do governo Bolsonaro, logo nessa batalha que eu acho que os políticos mais experientes já perceberam que vai ser Bolsonaro contra Lula, esquece a terceira via, o Eduardo Cunha meio que está se posicionando pelo menos contra o PT. Pelo menos contra o PT. Mas agora, com certeza, a imprensa vai tentar pintar o Eduardo Cunha como o grande bolsonarista, né? É isso aí, é o neo-bolsonarista, como o Antônio já chamou recentemente. E o Ciro Nogueira escreveu o seguinte: há um clima de deslumbramento no ar, euforia, sensação de vitória inevitável, uma certa soberba, como se o eleitor fosse apenas um detalhe, mas sabemos que é um longo caminho até as eleições presidenciais, mandando um recado para o Lula. E a questão que cada vez mais vai pesar é, na economia, haverá um dia seguinte. Como que vai ser esse dia, após as eleições? Se o dia seguinte fosse com o PT, faríamos uma guinada para a Venezuela, para a Argentina ou para a Bolívia, regimes e governos que o PT apoia. Isso é uma coisa inegável. Pelo que o PT vem dizendo, daremos um verdadeiro cavalo de pau e renegaremos o óbvio. Numa economia global cada vez mais competitiva, temos sim de proteger os nossos trabalhadores. Mas a primeira proteção aos trabalhadores é criar empregos. E o PT, trabalhando para revogar a reforma administrativa, obviamente, né, não vai contribuir para isso. Na verdade, vai retirar empregos. Não é voltando ao tempo da CLT de quase um século atrás que daremos uma resposta para o país. É isso que significa mudança? E, a rigor, mudar é a resposta? No dia seguinte, o Brasil vai conviver com a mudança para pior ou vai querer continuar no rumo certo? Lula sempre disse que governou para todos. Mas o PT de hoje, ferido com as marcas do ódio da rejeição que sofreu e ainda sofre, chegaria ao poder com a prudência de 2002? O ódio parece ter vencido a esperança. E aqui é um grande ponto que eu vejo muita gente levando na brincadeira. Principalmente aquela turma super conservadora, né? Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. Meu amigo, tu tem certeza? Tu ainda acha que nesse mundo que a gente vem vivendo, com a pandemia, com como a mídia vem operando, com o judiciário brasileiro, como as coisas estão, vocês acham mesmo que a volta do PT vai ser o Lulinha paz e amor? Eu acho que não. Não é possível um debate intelectualmente sério sem considerar que o governo Bolsonaro enfrentou a maior pandemia da história da humanidade. É um ponto que a imprensa faz questão de esquecer. E comparar o desempenho econômico do Brasil ou de qualquer outro país do mundo com o próprio Brasil fora dessa circunstância é desonesto. Isso nos coloca a questão central da eleição. Qual será o dia seguinte? O dia seguinte de um governo que continuará com a compreensão correta de que não podemos ter um Estado inchado, com estatais que funcionam para seus comissários e não para a população, de um governo que fez o maior programa assistencial da história, 3 anos de Bolsa Família em apenas um. Aceitem que dói menos. Se aumentar o endividamento, tá falando do Auxílio Brasil? O Auxílio Brasil já é, o maior programa. Nem o Auxílio Brasil, a gente tem que pensar o que teve também no âmbito durante a pandemia. Foi o Auxílio Brasil também, mas foi o auxílio lá que teve. O governo se preocupou bastante com as pessoas, Teve muita gente que só pôde, inclusive, se alimentar por causa daquela coisa. Tem gente que vai falar, questão eleitoral, tá dando migalha, miséria. Mas, gente, nesse momento tem que ter um pouco de empatia, no mínimo, para raciocinar o seguinte. No Brasil, tem muitas pessoas que ainda sobrevivem do mercado informal. Ainda que as pessoas estavam trabalhando, contra a vontade dos governantes, dos prefeitos e governadores, teve um mercado, por exemplo, você pega a questão das praias. Ficou bem complicado. Ficou bem complicado para o cara tentar trabalhar meio que escondido, E aí, como é que esse cara sobrevive? O governo Bolsonaro pensou nessas pessoas, Aí tem gente que acha que tudo é questão eleitoral. Um governo que diminuiu a taxa de juros, praticou a menor de todos os tempos da história recente do país, que aumentou o acesso ao sistema financeiro por meio das fintechs e dos bancos digitais, exatamente o que foi dito lá na TV Pampa, que criou um mecanismo como o Pix e transferiu renda diretamente na veia para o usuário, o povão que deixou de pagar altas tarifas bancárias. Um governo que mais do que duplicou o valor do antigo Bolsa Família, agora Auxílio Brasil. Tudo isso sem pedaladas fiscais, sem uso das estatais para cargos políticos.
Qual Brasil teremos no dia seguinte à eleição? O velho Brasil, lá do PT, do Lula, ou um Brasil novo, que foi atropelado por uma pandemia, mas que é tão melhor na sua essência que ainda assim resistiu e agora tem condição de despontar em todo o seu potencial nos próximos 4 anos. Alguns do PT podem distorcer essa análise dos fatos e invocar a surrada campanha do medo. Como assim? Quem está provocando medo não é o PT? Somos nós que apoiamos regimes antidemocráticos, regulações contra a mídia, guinadas na economia? Quem defende isso é o PT. O dia seguinte do governo Bolsonaro será o teto de gastos, equilíbrio fiscal, as reformas que ele já provou ser capaz de fazer e endossa a liberdade econômica, as privatizações, um governo há 3 anos sem corrupção e um banco central independente. E ele termina falando o seguinte: tudo isso é o que o PT já disse querer destruir, pois no dia seguinte de um segundo governo Bolsonaro, aprofundaremos essas transformações que não puderam atingir todos os seus resultados porque tivemos de travar uma grande batalha, contra a pandemia. E Bolsonaro já provou que tem um forte apoio no Congresso. A propósito, o PT teria, com sua pauta-bomba econômica, enfim, isso daqui é um tema que é uma pergunta que eu não sei a resposta. A gente sabe que o PT vem trabalhando arduamente para criar uma grande frente ampla no Legislativo. O José Dirceu está trabalhando como nunca. Querem colocar pelo menos 206 deputados, porque aí, meu amigo, são 4 anos sem nenhuma grande reforma. Porque as grandes reformas, em geral, são PECs. E aí precisamos de 308 votos, que fica impossível se você tem uma oposição de 206. O PT usa agora uma contabilidade criativa, até sobre si mesmo. Quando no poder, Dilma tinha sido a mãe do PAC, do Lula 1 e do Lula 2, a presidente Dilma 1 e no Dilma 2, ou seja, eram 4 governos Dilma. Agora Dilma desaparece. Não houve Dilma. O PT é de Geraldo Alckmin. Nada melhor que encerrar esse artigo inspirado no futuro do filme, que será o que o eleitor brasileiro fará cada vez mais quando chegar a hora. Olhe para cima. Ao fazer isso e pensar no dia seguinte da eleição, não optará pelo cometa do PT. A polarização existe sim. E na economia, qual será o dia seguinte? Gostei desse texto. Acho válido, esse tipo de iniciativa que membros do governo conversam com a imprensa e mostram, os acertos do governo, relembram, quem é o PT, quem são os adversários. Isso daqui é importante. Eu espero aí que nesse ano 2022, os ministros como um todo, cada oportunidade que eles tiverem, também até buscar oportunidades de estar conversando, tentar alcançar mais e mais pessoas. Deu para entender, eu acho, porque o Luciano Hang e o Eduardo Cunha estavam compartilhando, Tá mostrando de forma bem clara o que é que dá para esperar com a volta do PT. E aí vamos entrar aqui num tema que é a questão que envolve eleições. Vou trazer aqui uma postagem do Tarcísio, que inclusive tem um gancho aqui na questão econômica. Recentemente o Tarcísio anunciou o seguinte: estudos de desestatização do Porto de Vitória aprovados pela ANTAQ. E a primeira privatização portuária da história vai acontecer no governo do presidente Jair Bolsonaro. Gente, a primeira privatização da história dos portos do Brasil. E a gente depende, no final das contas, de mais uma agência reguladora. Quem é que defende isso? Quem que defende a agenda do compliance? Nem vou entrar nesse tema ainda. 1,3 bilhões em investimento, 15 mil empregos e caminho aberto para as próximas que virão. Leilão em março. Segue aí trabalhando, o governo. E aí, sobre o candidato, Bolsonaro indicou o candidato e, nos últimos dias, só para realmente, assim, acho que não restar nenhuma dúvida, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, ele vem às redes sociais para confirmar que, realmente, assim, ele vai estar apoiando, ele que é candidato em São Paulo, a candidatura do Tarcísio. Ele fala o seguinte, agradeço o carinho e a espontaneidade dos que lembram agora deste sprint de quase 2 anos atrás. Ele está se referindo a alguns sprints que ele, pensava em algumas possibilidades para o governo e tudo mais. Porém, eu sei reconhecer de onde eu vim. Logo, o meu candidato para o governo de São Paulo será aquele indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. E numa boa mesmo, eu acho que isso aqui é o mínimo. Mas o mínimo mesmo. É o mínimo no sentido que, gente, pensa só. Eduardo Bolsonaro, sem o sobrenome Bolsonaro, será que ele teria sido eleito, inclusive com 1.800.000 votos? É só por causa dele? Eu sou o bambambam,
eu não devo, né, nenhum respeito aqui, pô, meu pai, não só ele, né, como vários outros deputados. Eduardo ainda compartilha um post da Roberta que eu achei interessante mostrar, que ela fala o seguinte, ó: se fosse depender das escolhas dos emocionados, teriam uma Reco no STF e uma Mateiro Júnior na PGR. Quem apoia o presidente apoia essas decisões. Bolsonaro provou seu compromisso e lealdade com o Brasil. Que retribuam e sirvam o país como bons soldados. Atrapalhar não é sinônimo de participar. Muita gente também levanta o fato seguinte: Bolsonaro já tivemos Joyces, Bebianos, etc. Eu não acho que o Tarcísio é uma Joyce, uma Bebiano, nem o outro. Talvez o Tarcísio não seja o maior dos defensores, não um dos maiores conhecedores da questão do combate ao comunismo, revolução cultural, isso, aquilo, outro, mas eu acho que vem se provando aí um bom gestor. Bolsonaro escolheu como candidato. Eu não sou de São Paulo, acho que cada um aí vai fazer sua decisão, mas só quero mostrar aqui o posicionamento aí, né, de alguns políticos alinhados, que inclusive foi o mesmo posicionamento da Carla Zambelli. E aqui a gente vai fazer inclusive um vínculo já com nosso próximo tema, né, que é desinformação nas eleições. Lá vem o antagonista, né, para falar que a Zambelli estaria apoiando aí, não estaria apoiando o Tarcísio em São Paulo. E o Bolsonaro pergunta o seguinte, ó: prezada deputada Carla Zambelli, gostaria que a senhora confirmasse se essa informação do antagonista é verdade ou só mais uma fake news. Você está apoiando o Tarcísio ou não? E ela diz, ó: o que o antagonista está escrevendo é desinformação, como é de costume desse blog. Anunciei que apoiaria a escolha do presidente e todos viram que o Tarcísio aceitou o convite. Então, a priori, os candidatos ligados os deputados que já estão eleitos, ligados ao governo, em tese, estão apoiando o Tarcísio em São Paulo. Só um comentário, aí demais, vida que segue. E aí, falando de eleição, desinformação, precisa mostrar o texto da matéria ou vocês já estão calejados demais? Rede social de ex-assessor de Trump mira brasileiros e planeja equipe no país. Como se isso fosse um grande problema, né? Devia estar achando bom, né? A manchete devia falar o seguinte, ó: rede social, americano, tudo mais, tá aqui, ó, se esforçando para cumprir todos os requisitos do TSE, como pedem, uma representação no país e tudo mais. Mas óbvio que não, né? Querem dar ares de problema. Ó, cuidado com essa rede aqui, viu? Cuidado com o Getter. E aí, olha só essa matéria aqui do João Dória no Globo. O mega quartel-general de João Dória, o mega quartel-general que o Dória está montando em São Paulo para a disputa presidencial. Gigante, uma casa de 3.500 metros quadrados na Avenida Brasil, em São Paulo, onde vão ter 220 funcionários fixos. Imagine o custo disso daí. É o Dória, né? Serão montados 2 estúdios, um de rádio e outro de TV, e um auditório para 200 pessoas. E aí eu te pergunto, se isso daqui fosse Bolsonaro, já tá aqui na manchete, né? Gabinete do ódio. O gabinete do ódio de Bolsonaro para 2022. Nada. Mas como é João Dória, pode, não tem nenhum problema, tudo mais, vida que segue. Ainda sobre rede social, envolvendo a questão das eleições, a Veja, ela contratou, acho que foi a Quest, para fazer um levantamento sobre a popularidade de algumas pessoas, inclusive de alguns candidatos, e perguntaram sobre o Lula. E olha só, a rejeição ao PT no Twitter e nas ruas. O atentado em Bolsonaro e a defesa de ditadura da Nicarágua provocaram um pico de menções negativas ao partido de Lula na rede social. Corrupção também mancha a imagem. O ressentimento contra o PT também ecoa nas ruas. É por isso que o Lula continua se escondendo. Uma pesquisa do DEM feita no ano passado identificou uma forte rejeição à classe política e ao PT em particular, principalmente entre eleitores das capitais brasileiras. Para quem segue viva a memória dos escândalos de corrupção envolvendo a compra de votos de parlamentares, mensalão, e desvios de bilhões de reais em estatais. Ao entrevistar pessoas na faixa de 30 a 55 anos, os pesquisadores ouviram queixas sobre a roubalheira nas eras Lula e Dilma. O PT também é acusado de promover o comunismo e defender uma agenda contra a família. E é isso que o Lula não quer que seja relembrado. Não quer. Não fala dos escândalos de corrupção. Não relembra, né, que o PT quer promover o comunismo, a destruição da agenda contra a família. Sem o Lula pisar na rua, os temas, né, circulam nas redes sociais. Imagina,
Eu acho, sinceridade, que vai dar 2022, desculpa, vai dar 2023, 1º de janeiro de 2023, e o Lula não vai ter pisado na rua. Eu acho que ele não vai pisar na rua. Só na posse, né? Ele vai aparecer na televisão. Só. Se ele vencer, que eu espero que isso não vai acontecer, e eu realmente acho que não vai acontecer. Eu acho que quando chegar nas eleições de verdade, que essas pesquisas, né, tiver que se deparar com a realidade do Brasil, assim, a gente vai ficar, pô, Lula não tem mais, né, 167% dos votos, né? Vai ser meio complicado. Aí ele vai colocar a culpa no PT, do espírito já ganhou e tudo mais. E o PT, né, vez ou outra, nos brinda com algumas alegrias. Aqui, né, o meme já vem pronto. O meme já vem pronto. Pesquisadores da USP alertam que, se nada for feito, a espécie entrará em extinção no Brasil até o final de 2022. Pode falar uma coisa? É a espécie que, inclusive, representa o PT, né? Sabe? O meme já veio pronto. O meme já veio pronto. E aí, vamos falar agora desse novo senhor aqui, né? Nosso garotinho Sérgio Moro. Guilherme Amado aqui nos conta que Moro ampliou atividades de empresa depois de lançar a candidatura. Sérgio Moro ampliou as atividades de sua empresa depois que lançou pré-candidatura ao Planalto em 29 de novembro de 2019. 2021. Ixi, esse caso não saía. 19 dias após anunciar sua pré-candidatura e se filiar ao Podemos, o ex-ministro, na Moro Consultoria, os serviços de curso preparatório para concursos, palestras e aulas pós-graduação. Por meio dessa empresa, Moro foi contratado até outubro pela consultoria americana Álvares e Marçal. O negócio está na mira do Tribunal de Contas da União. Desculpa, eu acho que na introdução eu falei, né, que Moro ampliou os negócios quando estava trabalhando. Acho que eu me atrapalhei na introdução. Foi mal. Já corrigi aqui ao longo do vídeo, né? Já está corrigido. Moro já tinha saído da empresa. Foi novembro. Tinha saído da empresa. O Luiz Paulo falou o seguinte, o TCU e nós queremos saber. E aí? Como estão as movimentações da Moro Consultoria e Assessoria em Gestão Empresarial de Riscos? Já informou para o TCU? Só avisando. Moro ampliou o escopo de atividades em novembro, após sair da Álvares Marçal. O começo ali tá meio complicado. Artilharia pesada para atacar Moro a partir de abril. Essa matéria eu trouxe não por causa do Moro, mas para a gente olhar o cenário político. Olha só. Os adversários de Moro estão aguardando até abril para, quem sabe, começar a criar confusão, né? Se tiver as informações, eles só vão soltar a partir de abril, porque o Moro ele não vai mais poder pular fora do partido. Isso aqui é interessante. Não só o Moro, mas qualquer candidato, a partir de abril, meu amigo, o partido que tá vai ter que continuar. Então essa conversa do Moro sair do União Brasil, sair do Podemos para ir para o União Brasil, ele tem até abril, tem até lá. Os deputados, a mesma coisa. Ou seja, o deputado que está assim até agora, né, meio se segurando, que às vezes não critica um partido aqui, não critica um partido acolá, gente, a partir de abril, o negócio no Brasil vai ficar tenso. Vai ser todo mundo jogando pedra, dedo na cara, e vai ser todos os partidos. Com certeza o discurso dos deputados vai subir e muito de nível. Tem muito deputado que já tá certo que, petista, ele vai ser candidato pelo PT? Vai. Não tá jogando pedra em algumas pessoas, porque naquele período, né, pré-eleição, não sabe se vai ter federação, se sim, se não, quem vai estar apoiando não vai, tem aqueles deputados que ainda estão em cima do muro, se vai mudar de partido não vai. A partir de abril, a promessa é que o clima de tensão no Brasil vai crescer e muito. Aí ontem tava lá o Sérgio Moro compartilhando o mamateiro Cláudio Dantas, né, óbvio, não precisa explicar por quê, que tava falando, não era só a era do clube VIP das empreiteiras, que isso, que aquilo outro, que ganhou muito dinheiro, né? E que Moro é o grande salvador da pátria, que impediu isso de acontecer. A Moro fala o seguinte, o capitalismo de compadres do petismo é sinônimo de atraso. Só os empresários amigos se davam bem. Bom, Moro, conhecendo o cara como o cara do compliance, o cara das agências reguladoras, eu acho que ele vai acabar criando um mercado que também só os amigos do Moro vão se dar bem. Nem vou ler o resto. A Renato fala o seguinte, o capitalismo da Álvares e Marçal é fraterno. Um sócio quebra e o outro recupera. Deixo no ar, né? Quem está acompanhando já deve saber do que se trata. E ele ainda fala o seguinte, como o Sérgio Moro denominaria o capitalismo que existe entre o Maynard e o lava-jatismo? De compadre também?
E o Carlos diz, acho que é de comadre, é mais realista. E o Moro tá cheio de comadre por aí. Cheio de comadre e compadre. Um deles aqui é o Chico Graziano, que basicamente fez aí uma ameaça ao agronegócio brasileiro. Moro quer integrar meio ambiente e agro para se diferenciar de Bolsonaro. Peraí. Agro moderno e tecnológico não tem medo do meio ambiente. Ah tá, o agro moderno, né? O pequeno proprietário, né? A agricultura familiar. Aquele cara que tá, realmente colocando a comida na boca das pessoas. Isso não é o moderno, né? Porque ele é pobre. A grande parte do agro brasileiro. Mas o agro moderno, dos grandes... Tipo assim, um da JBS, né? JBS, o agronegócio, cada esse daí é o moderno. Esse daí não tem medo do meio ambiente. Esse, na verdade, quer cada vez mais regras, compliance, mais regulação. A JBS adora. Moro tá fechado com a JBS, o agro moderno tecnológico. Que se lasque o pequeno proprietário. Que às vezes é ele e os filhos. Tem uma família grande, bonita, do jeito que Deus falou, né? Crescer e multiplicai-vos. Aí tá lá todos os meninos na plantação, na enxada. Não tem dinheiro para comprar. Tem que alugar um tratorzinho. Esse daí que tem que ter medo. Realmente. É o povão que tem que ter medo do Sérgio Moro. Aí a matéria da Folha de São Paulo, né? Vocês podem ver aqui, né? Do Chico Graziano. E ele ainda se empolgou. Porque, ó, unir o meio ambiente e o agro... Ele vai ser o super-ministro do Moro, ele vai comandar duas pastas ao mesmo tempo. Aí o Chico Graziano adorou. Moro, olha só, pediu já para formular um programa que trate de forma unificada as propostas para o agronegócio e o meio ambiente. O ex-juiz entende que essa é uma das maneiras de se diferenciar de Bolsonaro e negar exclusividade sobre o tema para a esquerda. Já está avisando, ó. A esquerda já controla. A gente vai pegar da esquerda a pauta da esquerda, que é uma pauta de controle, mais terra, né? Vamos ter que demarcar mais terra para os indígenas, mais terras aí para reservas ambientais, mais regras no fiofó do pequeno agricultor, que é para a comida do brasileiro ficar mais cara, para pagar mais dinheiro, que é para o bem do meio ambiente. Esquece o negócio de lucro, a onda é a responsabilidade social. O agro está sendo penalizado por causa da questão ambiental, como se os produtores fossem meros incendiadores de floresta. Temos no ambiente uma oportunidade, não um problema. Oportunidade. Tem uma frase, grave na sua cabeça. Bilionário adora ganhar dinheiro, sabe? Salvando o planeta. Bilionário quer ganhar dinheiro salvando o planeta. No meio ambiente. Ele quer ganhar dinheiro no meio ambiente, né? Aí ele vai montar, né, uma consultoria, porque agora vai ter novas leis para garantir que você, o pequeno proprietário rural, não vai tocar fogo. Então, você vai ter que ter agora um selo, uma fiscalização, uma nova agência reguladora, e aí quem vai ser, com certeza, os compadres e as comadres, né? O cara tá fazendo assim uma clara ameaça ao agronegócio brasileiro. Você vai parar de comer carne. Moro quer... Eu acho que esse negócio tá quase basicamente assim... impossível de ser evitado, né? O plano globalista é grande. Mas o que depender do Moro, meu amigo, acho que não chega a 2024 você ainda comendo carne. Vai assim, cara, vai ser artigo de luxo, de luxo. Esse é o Serginho. Aí vejam só, na mesma Folha de São Paulo, agora ficou escancarada. A Karina Rochamonte, que é uma crítica histérica do governo Bolsonaro, uma crítica histérica, escrevendo o seguinte, ó, valeu Folha. Colunista se despede dos leitores para cuidar de sua pré-candidatura a deputada federal. A Folha decidiu corretamente descontinuar por este ano a atividade de seus colunistas que tenham pretensão eleitoral. É o meu caso, sou pré-candidata pelo Podemos no Ceará a deputada federal. Além de ser uma crítica histérica do governo Bolsonaro, olha como ela fala sobre Sérgio Moro. O impacto, Sérgio Moro. O impacto. Ex-juiz apresentou um belo esboço de projeto para o Brasil. O projeto quer tirar carne do seu prato. E não é porque você não vai ter dinheiro para comprar, é porque vai ser proibido. Vamos continuar. Aí olha isso daqui. Críticas a grupo jurídico criado por Moro são desinformação, diz professor. Integrante da equipe, né? Está indignado. Olha só. A equipe do Moro está indignada porque estão criticando a equipe de juristas dele. Não pode criticar os advogados do Moro. Mas
olha só, eu não suporto aquele pessoal do grupo Prerrogativas, são lulistas. Agora o Moro se acha no direito e fala o seguinte, ó, vejo o clube dos advogados pela impunidade, quer debater. O Moro pode criticar, mas ele não pode ser criticado, é desinformação. Você percebe como esse cara é autoritário? Ele pode criticar. Agora, se você critica ele, é desinformação, você tem que ser preso. Porque desinformação hoje é um selo que coloca no meio de sua testa para lhe meter na cadeia. Para tirar sua possibilidade de se expressar. Tá todo mundo vendo, a gente fala de liberdade de expressão hoje. Aí esse cara, olha só. Desinformação, né? Advogados anti-Lava Jato propõem a Lula a reforma dos conselhos da Justiça e do Ministério Público. É uma coisa que eu falo, gente. A gente precisa discutir esse âmbito. Justiça. A gente tem que trazer pra gente. Porque tá aí, né? A justiça do Brasil, ela tá capturada pela esquerda e pelo lavajatismo. A gente que realmente defende, né, a justiça para todos, a verdadeira justiça, a gente tá assistindo de camarote os nossos direitos sendo tolhidos. E a galera dando risada. Aí vejam só, a PEC, que vários deputados do governo, os chamados bolsonaristas, defenderam, que foi a PEC 5, tá aqui, ó, da articulação da proposta no parte, ó, bolsonarista, tá aqui, foi a PEC 5, que passou por alterações, ela começa aí vindo pelo PT, vai ser o ponto de partida do grupo Prerrogativas. Já querem ele pegar. Aí vocês acham o seguinte, que eles vão pegar, ele vai pegar um ponto de partida. Vocês acham que eles vão tentar emplacar a PEC 5, que a direita participou do debate, para realmente criar um sistema de justiça para atender os anseios do cidadão, ou para criar um sistema, uma reforma do judiciário que vai atender aos interesses do PT? O que vocês acham? Aí vem o Sérgio Moro falar o seguinte, fazer mudanças, olha só, presidenciável Moro disse desconhecer detalhes qualquer proposta do PT para a reforma do judiciário e o Ministério Público, mas chamou a iniciativa de ameaça à democracia. Se a direita faz alguma coisa, é PEC da vingança. Se a esquerda faz, é ameaça à democracia. Só quem pode mexer no judiciário é ele. A gente tem que trazer pra gente, é importantíssimo. Eu tenho certeza, se você pegar 10 pessoas da direita, você perguntar qual o maior problema que nós temos, eu acho que umas 7, umas 6 vão apontar, temos que rediscutir o judiciário. Eles vão apontar algum problema no âmbito judiciário. Pô, sei lá, nossa liberdade está sendo tolhida. Vai bater na porta do judiciário. Vai bater na porta do judiciário. E nesse ponto, eu quero entrar nesse tema daqui, e eu realmente quero assim, para você abstrair um pouco, tentar não focar nas pessoas, mas focar na causa e mais precisamente no que está acontecendo com a gente hoje, na direita. A democracia ruindo, com a participação da imprensa. E olha só, o Leonardo Coutinho ele trouxe essa imagem aqui ontem. Tá aqui, né? América Latina, erosão democrática. Regimes se tornam autocráticos e ditaduras se consolidam. Se você olhar, o Brasil está sendo classificado como uma democracia defeituosa. A Bolívia já é um regime híbrido, aí você vê Venezuela, Cuba e Nicarágua, regime autoritário. Democracia plena, apenas aqui, ó, Uruguai, Chile, e eu tô na dúvida que país é esse daqui. Se, sei lá, o El Salvador, que o pessoal tá pulando, não sei mesmo. Não, meu conhecimento geográfico não dá pra pontuar, mas enfim. Ele mostra, é inegável, a gente tá vendo vários problemas no nosso país ligados à liberdade. Problemas que têm ligação com a justiça. E aí olha só o seguinte, temos aqui William Bonner. Ô, rapaz. Pera aí. Bom, Chaves trouxe aqui um vídeo do William Bonner falando que Moro é um predecessor, né? Moro inventou a moda. Esquece o nome do Moro. Deixa eu apagar esse nome aqui também. Não quero arrumar confusão. Olha esse vídeo aqui. Uma denúncia do Jornal Nacional. O Jornal Nacional fez uma denúncia contra blogueiro. Quem são os blogueiros da direita, né? Que sempre aparecem nos jornais, mas como grandes criminosos. Olha só isso daqui. Pense na situação. Esquece o Moro por hora. Então, na casa dele, violou, sim, o sigilo de fonte garantido pela Constituição, que a nota da Justiça é autoritária ao pretender definir quem é jornalista de acordo com informações e opiniões veiculadas em determinado meio de comunicação. Segundo a defesa, Guimarães exercia o ofício de jornalista quando publicou a notícia sobre Lula no blog.
A Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo protestaram. As duas entidades declararam que a Polícia Federal desrespeita o sigilo de fonte de Guimarães garantido pela Constituição e ataca a liberdade de imprensa e de expressão do blogueiro num precedente que coloca em risco um dos mais importantes princípios do jornalismo: garantir o direito da população à informação. Tem algum jornalista da direita que teve problemas aí porque não foi respeitado o direito de sigilo de fonte? Temos algumas pessoas na direita que são chamados de blogueiros só para não ter os mesmos direitos dos jornalistas. Olha o que aconteceu. Isso aqui foi em 2017. Olha só. Vamos analisar esse caso. E é isso que eu digo. Porque é importante a gente discutir reforma no Ministério Público, uma reforma no Judiciário, porque eu bato tanto na tecla da Lava Jato. Enquanto a direita não perdeu o medo de discutir Lava Jato, porque alguém vai botar o dedo na cara e falar: ai, você tá defendendo o Lula? Discutir Lava Jato não é discutir sobre o Lula. Toda a direita, né? É a direita que quer o Lula atrás das grades. Não é a esquerda. Mas olha só. Moro determina coercitiva e apreende laptop de blogueiro para descobrir fontes. Mude os nomes e traga para os tempos atuais. Como o judiciário não pode obrigar jornalistas a revelar suas fontes, o Moro determinou condução coercitiva ao blogueiro Eduardo Guimarães para que ele diga, em depoimento à Polícia Federal, quem passa informações ao seu blog. Ele vazou informações de um inquérito do Moro. Então, Moro, ele é vítima, ele também é juiz. Do mesmo caso. Moro determinou a apreensão de mídias, documentos, HDs, laptops, arquivos eletrônicos, e-mail, tudo. Já vimos esse cenário. O magistrado quer saber quem contou para Guimarães que o Instituto Lula seria alvo de busca e apreensão, que o ex-presidente seria alvo de condução coercitiva. Nos espaços dessa terça, dia 23, Moro afirma que Guimarães deve prestar esclarecimentos no inquérito que investiga violação de sigilo funcional. Este crime só pode ser cometido por quem exerce função com obrigação de sigilo, caso de policiais federais, procuradores da República e juízes, mas não de jornalistas ou editores de blogs. Uma pessoa está sendo enquadrada num crime que o cara nem tem como enquadrar naquele crime, né? Pô, às vezes uma coisa, não, lei de segurança nacional. Rideu relata que, na audiência, Moro explicou que Guimarães não tem direito ao sigilo da fonte por não ser jornalista. Ele não tem direito, ele não é jornalista, ele é blogueiro. Moro quer determinar quem é e quem não é. Do jeito que ele chama, que faz desinformação, quem não faz. A gente já viu esse cenário acontecer no Brasil? Vocês entendem quando eu digo, pessoal, não é um impeachment de uma pessoa aqui, aquilo lá. Não é assim que a gente vai resolver o Brasil. Não é trocando uma pessoa duas. A gente precisa rediscutir o judiciário brasileiro. É o poder judiciário, gente. Não é uma, nem duas, nem três pessoas. Moro era juiz de primeira instância. Aí você vê. Olha isso daqui. A utilização de adjetivos para você tentar denegrir a pessoa. O Verdivaldo da extrema esquerda que escreve na Carta Capital só porque ele é a favor da liberdade de expressão e ele vem falando relativamente mal das Big Techs. Em inglês, quando você procura, ele é classificado como um jornalista da extrema direita, far right. O Verdivaldo. Então, olha o nível que a gente está chegando das coisas. Você entende como são esses adjetivos e tudo tem um objetivo. Olha só, Moro deixa processo contra blogueiro. Teve que noticiar, cara, só pô, Moro deixou. Moro tava julgando o cara que vazou a informação. Moro, tu é vítima, tu é juiz, tu é acusador, tu quer ser tudo ao mesmo tempo. A gente já vê esse filme, a gente tá revendo esse filme. Os problemas não começaram apenas com a direita. Gente, quando eu comecei a ler isso daqui, sinceridade pra vocês, eu comecei assim, um sentimento ruim, me perguntando, cara, onde eu estava quando isso aconteceu? Onde estava? A gente teve assim, a gente teve a amígdala capturada por esse pessoal, né? Porque estavam combatendo a corrupção. Em nome do combate à corrupção, olhem o que aconteceu no âmbito do Poder Judiciário.
Moro chegou a falar o seguinte, ó, o magistrado diz que não há razões legais para seu afastamento dos processos, mas que faz para evitar questionamento de que este julgador estivesse agindo por motivos pessoais. Não há razões legais? Foi por isso que ele julgou também o caso do Zucoloto Duran, né? Aí olha o que aconteceu. O dia que saiu a matéria do vazamento, que foi em 2016, no ano antes, no mesmo dia que foi no dia 26 de fevereiro, o antagonista, sempre o antagonista, que é o braço midiático da Lava Jato, é cúmplice, escreveu o seguinte, ó, blog petista fala em quebra de sigilo de Lula. Olha só, Lula e o PT estão desesperados. Troca pro dia de hoje, as matérias que eles fazem. Os bolsonaristas, o gabinete do ódio está em desespero. Ele só ia mudar o nome. Mas olha assim, né? Tentar transmitir emoção, tá desesperado. Cara, o que isso aqui tem a ver? Meu Deus do céu. Em mais uma tentativa de melar Lava Jato. Começaram a difundir na internet notícia de uma suposta. Olha só, não foi suposta, foi verdade. Olha o uso da máquina para descredibilizar. E eu não tô defendendo o Lula não, irmão. Porque o Lula lá ficou... Tem lá, né? Tem muita informação mostrando porque o Lula foi condenado na época. Da quebra de sigilo bancário fiscal de Lula, comando dos Lulinhas até do caseiro Maradona. A informação está sendo publicada pelo blog da Cidadania. Mais um da camarilha petista, né? Aí falando mais um bolsonarista, né? Mais um blogueiro sujo do bolsonarista. E essa é a mesma coisa. Foi o que o antagonista fez na época dos blogueiros de crachá. Da matéria que serviu de base para a CPMI das fake news. O mesmo comportamento. Ele diz que é uma fonte, ó, entre aspas, né? Porque não é verdade, suposta. Lhe passou a decisão número, e é esse número mesmo, e curiosamente alega que esse vazamento, entre aspas, faz parte de uma conspiração da Lava Jato com a imprensa, não? Ó, a Lava Jato tem uma ligação com a imprensa. A Lava Jato vaza informações para a imprensa, isso é conspiração. Olha o que eles fazem o tempo todo. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe do vínculo da Lava Jato com o antagonista. Essa mamataria, nesses mamateiros. Aí você vê o seguinte, foi a matéria aqui, ó. Desculpa, essa matéria do ano passado. Ó. Leia a reportagem que fez Moro prender Eduardo Guimarães, né? Aí tá lá. Clica aqui para ler a reportagem original, que é de 2016. E aí você vê aqui, ó, Jornal Nacional. Pela primeira vez na Lava Jato, Moro se declarou suspeito para julgar um caso. Amém, né? Pelo menos uma vez. Isso foi em 2017. Mas a matéria de 2016 é o seguinte, ó. Confira a prova de que Lava Jato e mídia formam uma polícia política. A gente confirmou isso nos dias de hoje. O leitor receberá prova inquestionável de que a Lava Jato, né, entenda-se Moro, Ministério Público e Polícia Federal, atuam em simultaneidade com grupos privados de comunicação. Ué, grupo privado de comunicação? O Telegram? Hã? O Telegram? Isso aqui foi em 2016. Em 2019 a gente teve realmente a prova incontestável. Na última terça, uma fonte procurou o blog afirmando que na próxima segunda, né, ou na próxima terça, será deflagrada a 24ª fase da Operação Lava Jato. Supostamente, essa operação deveria ser sigilosa, né? Mas todo mundo já tem essa teoria, porém, essa é a teoria, porém a prática é outra, que toda a imprensa já sabia. O mais estarrecedor, porém, foi a informação que todos os veículos de uma dita imprensa simpatizante já dispunham de cópia da decisão de Moro, quebrando o sigilo de 43 pessoas e entidades que o leitor irá conhecer em seguida. Toda a imprensa já sabia. A imprensa simpática. O que dirá o STF, por exemplo, sobre esses métodos do juiz Moro? Não vai falar nada, porque é o poder judiciário, né? Crescendo. É bom. O Poder Judiciário estava crescendo. Moro inflou. O Poder Judiciário chegou no tamanho que chegou graças ao Sérgio Moro. Ele agigantou o Poder Judiciário. Aí você vê lá, ó, a decisão, tá aqui o número. Exatamente o que o Otávio falou que é suposta. Uma das pessoas é o Lula. Eu só fui pegar isso daqui só para realmente comprovar. E o Moro depois confirma, né? Porque ele fala, pô, quem que foi que vazou? Mas tá aqui, ó. Em azul, o número da decisão. 5005-896-77.2016.404.7000. Aí você vê, ó, proferida pelo juiz Sérgio Moro, exatamente o que pediu, que é o documento oficial. E você vê que esse número mira o Lula, exatamente, ó, período 2013 a 2016, período 2003 a 2016. Aqui foi por um acaso que conseguiu, mas toda a imprensa amiga já tinha. Quantas vezes não vimos coisa assim contra a direita sair primeiro na imprensa
do que sair primeiro nos autos. A gente sabe ficar sendo informado do que está acontecendo contra a direita pela imprensa. A primeira grande pergunta que se faz é a seguinte: quem diabos deu poder de polícia para a Rede Globo, Folha de São Paulo, Veja, Estadão, para atuarem conjuntamente com o Ministério Público, Polícia Federal e, acima de tudo, com o Moro? A Globo, por exemplo, é alvo da Operação Zelotes e é acusada de sonegação de centenas e centenas de milhões de reais em impostos. O número da decisão de Moro e a relação do que terão sigilos quebrados, blá, 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 na 24ª fase, comprova que os dados sigilosos da operação vêm sendo sistematicamente vazados para entes privados. Isso acontece no dia de hoje ou não? Esquece até o Moro. Olha na situação, olha o que acontece com a gente. Os vazadores colocam códigos nas cópias que distribuem para saber que veículo vazou antes da hora. Pelo menos é esperto, né? Surge então nova pergunta: qual é a finalidade de vazar uma decisão sigilosa da justiça com grande antecedência para grupos privados de mídia? Qual o objetivo? Vai vir todo mundo em cima, né? Atropelar. Blogueiro, isso aqui, bandido, blá, 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 bandido. Prende esse blogueiro aqui, ó. Prende esse deputado da direita, prende tal pessoa. E aí, na época, a 24ª fase, olha quem tá nela. Olha essa foto. Quando eu vi essa foto, o cara falou: não acredito, bicho. Não acredito. Olha como as coisas se repetem, pessoal. Sabe quem é esse rapaz aqui? Sabe quem é esse rapaz? O delegado Igor Romário de Paula. O delegado que, inclusive, tá aí nos inquéritos, né? Que investiga direito. Tava lá na época, né? Ele estava se queixando, né, de vazamento para blogs que prejudicaram as investigações e prometeram investigar esses vazamentos. Eles podem vazar para os amigos, mas quando alguém sabe, aí, agora vai investigar, a gente vai te investigar. Pô, mas o antagonista... Não, a gente vai te investigar. O antagonista é do bem. É a mídia simpática. Complicado. E pela hora do vídeo, eu ia entrar aqui no tema pra gente mostrar assim como algumas coisas acontecem. Mas isso aqui eu comento amanhã. Tem uma certa ligação, mas eu quero ver aqui pro final. Porque nesse âmbito a gente se pergunta muito assim, cara... E o governo não faz nada pra defender nossas liberdades, isso, aquilo, outro. E, gente, na época que aquilo ali aconteceu, a mídia tentou proteger o cara. A mídia não faz parte de governo. A mídia é um grupo aí, né, da sociedade organizada. Associações de jornalistas, óbvio, cara de esquerda e tudo mais. É importante, né? Pô, todo mundo quer que o governo garanta. Todo mundo quer que o governo garanta. Todo mundo quer que o nosso Congresso garanta a nossa liberdade. Todo mundo quer tudo isso. Mas a gente acho que às vezes falta assim... Eu realmente acredito, sendo sincero pra vocês, eu acho que pelo menos eu falo assim em termos de Bolsonaro, você passa pano no cara, pô, eu gosto do cara, me desculpa, eu gosto do cara, e eu posso ter assim uma visão meio turva do que eu tô falando, mas quando eu vejo o que vem acontecendo, os últimos 30 anos de Brasil, tudo que foi feito, eu acho que é o seguinte: beleza, fez, podia fazer mais, podia ter feito mais, mas ao mesmo tempo eu acho o seguinte: nós também temos que olhar para nós, sociedade, e falar, cara, e a gente? A gente ficou dormindo por 60 anos, desde a década de 60, a gente estava preocupado com as coisas que importam, com nossa família, né? Trabalhar, conseguir uma promoção, tudo mais. E a esquerda tomou conta, porque a gente estava preocupado em cuidar da nossa família, cuidar das nossas vidas. Acho que a sociedade ideal, a gente não precisaria se importar tanto com política. Então os sindicatos foram tomados, as associações foram tomadas, a mídia foi tomada, as universidades foram tomadas, e é por isso que eles têm tanta força. E eu quero mostrar pra vocês, olha só, aqui o Rui Costa Pimenta, eu peguei esse frame certinho. Você tá vendo a máquina e o tamanho da máquina política, a máquina política que o PT tem, para a gente entender algumas diferenças. Olha só isso daqui, o que ele tem a falar. Posso te dar os números, tá? O PT tem 1.600.000 filiados. Eles têm. Quantos filiados nós temos em um partido de direita? O PT tem 1.600.000. Governadores do estado. Tem governadores. E em cada estado que tem um governador, eles têm 5, 10 mil funcionários. Mas os funcionários concursados, que ao longo dos anos, doutrinação, tudo mais, viés político, qualquer coisa que seja, também estão na máquina. Fora os reda da vida, indicações. Quantos governadores nós temos? Quantos mil funcionários na máquina para trabalhar nos estados? Prefeituras. Eles têm prefeitos. Tem prefeitos, sim. Bota funcionários. Eles têm 100 e tantos prefeitos. Põe funcionário aí. Tantos deputados federais. Mais uma quantidade de funcionários.
estaduais, mais uma quantidade de funcionários. Você está vendo a máquina, o tamanho da máquina política? Sim. Mas não é só isso. O PT comanda a CUT. A CUT. A CUT tem 4.200 sindicatos filiados. E mais 1.300... Bom, tem o MST também. O MST, em termos de pessoal acampado, é coisa de 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões. Quer dizer, é uma quantidade de gente que separa qualquer coisa, se você mobilizar esse pessoal aí. O PT faz a parte dele, faz. O PT tem força política? Tem. Mas, você entende essa questão também? Eles têm a CUT. Eles adentraram nesses setores. Cara, a gente tá caminhando. Às vezes eu vejo assim, algumas expectativas. Qual é a questão, né? Colocar algumas expectativas que estão além do nosso alcance. Vou passar um pouquinho de 1 hora, porque eu quero comentar aqui a última notícia para fechar o vídeo. A pauta dos encontros discretos de Bolsonaro e Nunes Marques. O ministro Nunes Marques tem almoçado ou jantado com frequência com Jair Bolsonaro, sempre fora de agenda e de forma discreta. Na pauta, várias indicações para tribunais superiores e vagas em TRS, que dependem da nomeação do presidente. Quietinho, na calada da noite, tá ali, uma pessoazinha aqui, uma pessoazinha acolá. Pra gente ter uma mudança. E um ponto específico, o Bolsonaro falou, ó, quem ganhar em 2023, por exemplo, para a maior das cortes brasileiras, que é a Suprema Corte Federal, vai poder indicar mais 2 ministros. O PT tem quantos anos de formação? Cara, o PT é mais velho do que eu. Eu faço 31 esse ano. O PT é mais velho que eu. Sou de 91. Só olha o que aconteceu em 2017. Aquela informação chegou a quantas pessoas na época? Quantos de vocês lembraram que aquilo ali aconteceu? Não é porque o cara é de esquerda que vale tudo. Pô, ele prendeu um blogueiro de esquerda só porque é de esquerda, quebrou o sigilo, fez aquilo outro. Não importa. Porque depois se faz com a da esquerda, pode fazer com a direita também. E hoje, em 2022, a esquerda, né? Tem muita gente na esquerda que está dormindo. O cidadão que ele está comemorando o que acontece contra a direita, porque ele acha que é isso mesmo, vamos derrotar Bolsonaro, que isso e aquilo outro. E ele não para perceber que primeiro é a gente, depois volta para eles de novo, né? Depois volta para eles. Nós somos os primeiros da fila. Só os primeiros. Então, as coisas estão mudando. A informação está chegando na ponta. Eu que pesquiso diariamente, eu só vim ver aquilo ali. Eu fiquei assim de boca aberta. Falei, cara, onde eu estava durante 2016, 2017, que eu não vi isso daqui, bicho? Olha o que a justiça tá fazendo na época. Hoje em dia, porque tá acontecendo do nosso lado, a gente fica puto da vida. E volto a falar, a gente não pode ter medo de discutir esses assuntos sérios. Não é mudança de 1 ou 2 pessoas. A gente tem que começar a falar, pô, o judiciário começar a fomentar esse tema, engajamento. Sobre engajamento, só para fechar, tem uma coisa que eu achei tão legal. Eu entrei no Space de forma assim bem discreta. E aí eu vi o pessoal lá falando, pô, cara, teve aquela entrevista do Zé Balos lá na Jovem Pan, aquela entrevista é bacana, a gente tem que mostrar para aquilo ali tenta desmontar a narrativa do Átila e tudo mais. Eu falei, pô, cara, que bacana, bicho. Olha o que as pessoas estão tentando dar engajamento. Não é a Amanda Klein passando vergonha na Jovem Pan. É a entrevista do Zé Balos para tentar fazer as pessoas acordarem, para derrubar a narrativa do Átila, para ajudar a colocar o Brasil no estilo de novo. Impediu mais um fecha-tudo maluco. Graças a Deus. As coisas estão melhorando, gente. A população vem ganhando voz. Por mais que a gente tenha diversos problemas. Cara, muita coisa está melhorando. Tá ruim, tá horrível, mas muita coisa tá melhorando. É não desistir, não retroceder e continuar. Tenho certeza que a gente vai terminar 2026 melhor do que a gente tá agora em 2022. É meio complicado fazer uma afirmação dessa, porque tem 4 anos, né? Fica difícil falar que eu estou errado, mas eu realmente acredito. E como eu sempre digo, não contem comigo para eleger o Lula. Fico por aqui. Aquele grande beijo, aquele grande abraço. Lembra daquela curtida compartilhada. Passei um pouquinho de hora, me desculpa, eu não gosto, mas aconteceu. A gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!